O banco não te vendeu uma casa. O banco te vendeu 35 anos de servidão disfarçada, de sonho realizado. Você assina o contrato com lágrimas nos olhos, achando que finalmente conquistou algo, achando que virou dono de alguma coisa. Mas o que você realmente fez foi prometer entregar uma fatia gorda do seu suor, do seu sangue e do seu salário todo santo mês por mais de 3 décadas para pagar um imóvel que, no final das contas, vai custar 3 vezes o valor original. Não porque o banco é malvado. Banco é um negócio. Eles vendem dinheiro. O problema não é o banco. O problema é que você entrou no jogo sem entender as regras. E quem não entende as regras, paga a conta de quem entende. A verdade é simples, mas é brutal. A maioria das pessoas que financiam uma casa não tem um plano. Tem uma esperança. Elas têm a esperança de que um dia vão quitar. A esperança de que talvez sobre um dinheiro extra no final do ano. A esperança de que, com sorte, o governo melhore, o chefe dê um aumento, as coisas fiquem mais fáceis. Mas eu preciso te dizer uma coisa olhando no seu olho. Esperança não constrói patrimônio. Plano constrói patrimônio. Desejo sem plano é alucinação. E hoje eu vou te entregar o plano exato, o mapa detalhado, para transformar um financiamento de 35 anos em menos de 5 anos. Mesmo que você ganhe pouco, mesmo que você ache impossível, porque não é sobre quanto você ganha. É sobre a agressividade e a inteligência com que você usa o que ganha. Antes de a gente entrar na tática, na matemática e no aplicativo do banco, eu preciso destruir uma crença que te mantém pobre e preso. A crença do aluguel é dinheiro jogado fora. Você já ouviu isso 1000 vezes na mesa de domingo. Seus pais falaram, seus tios falaram, o gerente do banco falou. Mas será que é verdade? Vamos fazer a conta real, sem romantismo, sem paixão, só números. Imagina um imóvel de 250 mil reais. O aluguel dele hoje gira em torno de 1.200 a 1.500 reais por mês, dependendo da região onde você mora. A parcela do financiamento desse mesmo imóvel vai girar em torno de 2.000 a 2.500 reais iniciais. Aí você me diz, especialista, mas a parcela eu estou pagando o que é meu. O aluguel é do dono. Será mesmo? Nos primeiros anos do financiamento, 70% a 80% da sua parcela é juro. Você não está pagando a casa, você está pagando o aluguel do dinheiro que o banco te emprestou. A diferença? No aluguel tradicional, você sabe que está alugando a parede. No financiamento, você acha que está comprando a parede, mas está alugando o dinheiro do banqueiro. Agora raciocina comigo. Se você pegar a diferença entre a parcela do financiamento e o valor do aluguel, digamos uns 800 a 1.000 reais por mês, e investir esse dinheiro a uma taxa razoável, tipo a Selic atual de 11% ao ano, ou qualquer investimento de renda fixa decente, em 10 a 12 anos você tem o dinheiro para comprar a casa à vista, sem dever nada para ninguém, sem 35 anos de contrato, sem pagar 3 casas para ter uma. Só que eu sei como a vida funciona. Eu sei que nem tudo é planilha. Especialista, eu preciso da casa agora. Tenho família, tenho filhos, o dono pediu o imóvel mês passado, eu preciso de estabilidade, eu entendo. E é por isso que o financiamento existe e é uma ferramenta válida. Ele não é o vilão da história. O vilão é a ignorância. O vilão é como a maioria das pessoas usa o financiamento. Elas pegam o prazo máximo, a parcela mínima que cabe no bolso e vão pagando, deixando a vida levar. Isso é receita para a escravidão financeira moderna. Se você vai financiar, você precisa financiar como um estrategista, como um general indo para a guerra, não como uma vítima indo para o matadouro. Primeiro passo obrigatório: entenda o terreno onde você está pisando. O programa Minha Casa Minha Vida é uma das maiores oportunidades que existem no Brasil hoje para quem quer comprar o primeiro imóvel, mas a maioria das pessoas nem sabe direito como funciona e tem preconceito. Acham que é só para quem ganha 500 reais por mês ou vive em extrema pobreza. Errado. O programa atende famílias com renda de até 8.000 reais mensais. Isso mesmo, 8.000 reais. Se você soma a sua renda com a da sua esposa ou marido e dá menos que 8.000 reais, você pode se beneficiar e economizar uma fortuna. Vamos quebrar os números. A faixa 1 é para famílias com renda de até 2.640 reais em áreas urbanas. A faixa 2 vai de 2.640 a 4.400 reais. A faixa 3 vai de 4.400 a 8.000 reais. E aqui vem o pulo do gato, o segredo que os ricos usam e você ignora. As taxas de juros do Minha Casa Minha Vida são ridiculamente baixas. Na faixa 1 estamos falando de 4% ao ano. Presta atenção, 4% ao ano. Isso é basicamente a inflação do país. Você está pegando dinheiro emprestado praticamente de graça em termos reais. Qualquer investimento básico rende mais que isso. Se você se enquadra nessas faixas e financia por fora com juros de 10 ou 12%, você está jogando dinheiro no lixo. Você está rasgando o futuro da sua família. Tem mais uma coisa que mudou recentemente.
E pouca gente sabe. Se você recebe Bolsa Família ou BPC, o imóvel pode sair 100% gratuito, sem parcela, sem entrada, nada. O governo quita. Eu sei que talvez esse canal não tenha esse público como foco principal, mas se você conhece alguém nessa situação, é seu dever moral mandar esse conhecimento. Essa informação pode mudar a dignidade de uma família inteira. Agora, se você não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, a história muda de figura. Os juros vão de 8 a 11% ao ano, dependendo do banco, do seu score e do seu relacionamento. E aí, a matemática fica mais cruel. A cada ano que passa, os juros compostos trabalham contra você. Mais motivo ainda para você ter um plano de guerra. Segundo passo, a entrada. Todo mundo fala que precisa de 20% do valor do imóvel para dar de entrada. É o ideal? Sim. É obrigatório? Nem sempre. Alguns bancos aceitam 10%. Com subsídios do governo, às vezes menos. Mas entenda uma lei universal do dinheiro. Quanto maior a entrada, menor a dor. Menos dinheiro financiado significa menos juros incidindo sobre o saldo devedor, parcelas menores e mais facilidade para amortizar depois. Se você tem a chance de esperar mais 6 meses e juntar mais 10 mil reais para a entrada, espere. Cada R$ 1.000 a mais na entrada são R$ 1.000 que não vão virar R$ 3.000 no final do contrato. Mas eu não tenho nem os 20%, especialista. Então talvez, só talvez, esse não seja o momento de comprar. Eu sei que dói ouvir isso, mas é melhor doer agora com a verdade do que sangrar por 35 anos com a mentira. Junta o dinheiro, faz renda extra, vende o que não usa. A casa não vai fugir. O mercado imobiliário não vai desaparecer amanhã. Mas a sua saúde financeira pode desaparecer se você entrar em um financiamento sem estrutura. Terceiro passo, a escolha da tabela. Existem duas principais no mercado brasileiro: saque e Price. Você precisa entender isso como entende de respirar. Na tabela saque, as parcelas começam mais altas e vão diminuindo ao longo do tempo. Na tabela Price, as parcelas são fixas do começo ao fim. O gerente do banco vai olhar para você, ver que a parcela da saque ficou apertada no seu orçamento e vai sugerir a Price com um sorriso no rosto. Olha, na Price a parcela fica fixa, cabe no seu bolso, é mais fácil de planejar. Não caia nessa arapuca. A Price é uma armadilha matemática para quem não entende o jogo. Na tabela saque, a amortização, ou seja, o quanto você está efetivamente pagando da dívida da casa, descontando os juros, é constante. Os juros vão caindo porque eles incidem sobre um saldo devedor que diminui todo mês. No começo, você paga mais caro, sim, mas você está realmente abatendo a dívida. Você está matando o monstro. Na tabela Price, as primeiras parcelas são quase todas compostas de juros. É juro sobre juro. Você paga, paga, paga. Olha o saldo devedor e ele quase não se mexeu. Parece que você está correndo numa esteira. O banco ama a tabela Price. Sabe por quê? Porque na Price você passa mais tempo devendo uma quantia maior de dinheiro. E quanto mais tempo você deve muito, mais lucro o banco tem. Minha recomendação é clara. Use saque. Em 99% dos casos, é a escolha financeiramente inteligente. A não ser que você tenha certeza absoluta, mas absoluta mesmo, de que vai receber uma bolada em 2 anos para quitar tudo e precisa de parcelas fixas agora por sobrevivência, vá de saque. No longo prazo, a economia é gigantesca. Quarto passo, escolha a taxa de juros e o índice de correção. Você vai ouvir sopas de letrinhas, TR, IPCA, poupança e prefixado. Deixa eu simplificar a sua vida para você não errar. Fique com a TR ou com o prefixado. O resto é roleta russa com o seu futuro. A TR, taxa referencial, ficou zerada por muito tempo no Brasil. Quando a Selic passou de 8,5%, ela voltou a subir um pouquinho, mas ainda é relativamente estável e previsível. É a opção mais comum e, historicamente, a mais segura para o trabalhador brasileiro. O IPCA é a inflação. Se você atrelar seu financiamento ao IPCA, a sua parcela sobe junto com a inflação. Você vive no Brasil, o país que já teve inflação de 80% ao mês no passado. O país onde o preço do tomate dobra de uma semana para outra. Você está louco? Atrelar uma dívida de 30 anos à inflação no Brasil é suicídio financeiro. Se a inflação dispara, sua parcela dispara, seu saldo devedor dispara e você perde a casa. Fuja do IPCA como o diabo foge da cruz. A poupança também varia com a Selic. Quando a Selic sobe, sua parcela sobe. É um pouco mais previsível que a inflação, mas ainda assim você não tem controle. O prefixado trava a taxa desde o início. Você sabe exatamente quanto vai pagar do primeiro ao último mês, faça chuva ou faça sol. É a opção mais conservadora. Se você conseguir uma taxa prefixada decente, pode valer a pena pela paz de espírito e
pela previsibilidade matemática. Resumo da ópera, TR ou prefixado. Risque as outras opções do mapa. Agora chegamos no coração desse vídeo, o segredo que separa quem passa 35 anos pagando de quem quita em menos de 5. O conceito que o banco não faz questão nenhuma de te ensinar, mas que está disponível no aplicativo de todo mundo, chamado amortização de prazo. Presta muita atenção porque isso aqui vale ouro. Quando você faz um pagamento extra no seu financiamento, além da parcela do mês, o banco te dá, por lei, duas opções: reduzir o valor da prestação mensal ou reduzir o prazo do contrato. A maioria das pessoas, quando sobra um dinheirinho, o 13º, as férias, pensa: vou reduzir o valor da parcela. Assim, mês que vem eu pago menos e fico mais folgado. Erro fatal. Erro de amador. Quando você reduz o valor da parcela, o banco recalcula o financiamento para você pagar um pouquinho menos por mês, mas ele continua te mantendo preso pelo mesmo tempo. Você continua pagando juros por 30 ou 35 anos. O banco adora isso. Você continua na coleira, só que agora é uma coleira acolchoada. Você se sente confortável, mas continua prisioneiro. Agora, quando você escolhe a opção reduzir o prazo, algo mágico acontece. Você está atacando as parcelas lá do final do financiamento. E sabe o que tem no final do financiamento? As parcelas onde a maior parte é amortização pura, sem juros. Quando você antecipa esse pagamento, os juros que incidiriam sobre esses anos todos são eliminados. Deixa eu te mostrar com números reais para isso entrar na sua cabeça. Imagina que você financiou R$200 mil em 360 meses, ou seja, 30 anos. A sua parcela hoje é de R$1.800. Você juntou R$1.000 extra fazendo bico, vendendo bolo, hora extra. Se você usar esses R$1.000 para reduzir o valor da parcela, ela cai de R$1.800 para uns R$1.750. Uau! R$50 de desconto. Parabéns! Você ainda vai ficar 30 anos pagando. Não mudou nada na sua vida. Agora, se você entrar no aplicativo, clicar em amortizar e selecionar reduzir o prazo, com esses mesmos R$1.000, você elimina de 5 a 6 parcelas lá do final. Isso mesmo, 5 a 6 parcelas. 6 meses de financiamento eliminados com apenas R$1.000. Faz essa conta comigo. R$1.000 hoje compram 6 meses de liberdade no futuro. Onde mais você consegue esse retorno? Que investimento te dá isso? Nenhum. Você está trocando dinheiro de pinga hoje por meses de vida livre amanhã. E isso é com R$1.000. Imagina se todo mês, todo o dinheiro extra que entra na sua conta, o 13º salário, a restituição do imposto de renda, o bônus da firma, o dinheiro da venda daquela bicicleta velha, se tudo isso for direto para a amortização de prazo. A bola de neve da liberdade começa a girar. Em 2 ou 3 anos fazendo isso, você já cortou uma década inteira do financiamento. Em 5 anos, com disciplina brutal, a casa está quitada e você pagou 1,5 imóvel em vez de 3. A economia de juros é milionária. Mas especialista, eu ganho pouco, não sobra R$1.000 no fim do mês. Tá bom, sobra R$200, sobra R$100, sobra R$50, o que tem. Cada real conta. R$200 por mês, amortizando prazo, consistentemente, todo santo mês. Por 5 anos, muda completamente o jogo. Não é apenas sobre o tamanho do aporte, é sobre a constância e a estratégia. É água mole em pedra dura. E aqui entra outro recurso poderoso que a maioria do trabalhador brasileiro esquece que tem ou usa errado, o FGTS. Se você trabalha de carteira assinada, você tem FGTS acumulado. E sabe o que você pode fazer com ele? Amortizar o financiamento imobiliário. A cada 2 anos, religiosamente, você pode sacar todo o seu saldo de FGTS para abater o saldo devedor da sua casa. O FGTS rende uma mixaria, 3% ao ano, mais a TR. O seu financiamento cobra 8, 9, 10% ao ano. Você está perdendo dinheiro todo dia. O dinheiro parado no FGTS está sendo comido pela inflação enquanto a sua dívida cresce com juros compostos. Tira esse dinheiro de lá e joga na amortização. É a decisão matemática mais óbvia do mundo. Existem regras, claro. Precisa ser seu primeiro imóvel pelo sistema financeiro de habitação. O imóvel não pode passar de R$1,5 milhão. Você precisa ter pelo menos 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, somando todos os períodos trabalhados. Mas se você se enquadra, use. Não deixe esse dinheiro apodrecendo na mão do governo enquanto você paga juros para o banco. Vamos falar agora de comprovação de renda, porque muita gente trava aqui e desiste antes de começar. Se você é trabalhador CLT, carteira assinada, é simples. Olerite, carteira de trabalho digital, declaração de imposto de renda e extrato bancário. O banco geralmente pede tudo junto para cruzar as informações e garantir que você não está mentindo. Tenha tudo organizado em PDF no seu celular. Facilita a sua vida. Agora, se você é autônomo,
profissional liberal ou MEI, o caminho é um pouco diferente, mas não é impossível. Você precisa construir a sua prova de renda. Como? Extrato bancário mostrando movimentação consistente nos últimos 6 meses. Declaração de imposto de renda. Sim, autônomo também pode e deve declarar imposto de renda se quer crédito na praça. DECORE, que é a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, feita por um contador habilitado. A DAS do MEI paga em dia. Recibos de serviços prestados. O ponto é, você precisa provar para o sistema que você tem capacidade de pagamento. Se você trabalha na informalidade total, recebendo tudo em dinheiro vivo e guardando embaixo do colchão sem nenhum registro, vai ser difícil. Comece a formalizar, nem que seja abrindo um MEI e movimentando a conta jurídica. Além de facilitar o financiamento, te dá acesso a benefícios previdenciários. Encare isso como um investimento na sua credibilidade financeira, não como custo. Outra ferramenta é a composição de renda. Se o seu salário sozinho não é suficiente para a parcela da casa que você quer, você pode somar a sua renda com a do seu cônjuge, dos seus pais, irmãos, filhos e, em alguns bancos, até com amigos ou namorados. Isso aumenta o seu poder de compra e pode te colocar em faixas melhores de juros. Mas atenção, muito cuidado aqui. Todo mundo que entra na composição de renda vira automaticamente dono de uma parte do imóvel. Se você compõe renda com um namorado ou um amigo para aprovar o crédito e depois vocês brigam, ele tem direito legal sobre a casa. Metade é dele. Pense muito, mas muito bem, antes de colocar o CPF de outra pessoa no contrato da sua vida. Casamento acaba, a amizade acaba, a dívida do banco fica. Vamos falar dos custos ocultos, aqueles que ninguém te conta na hora da empolgação, mas que chegam como uma voadora no peito na hora de assinar o contrato. Além do valor do imóvel e da entrada, você precisa ter dinheiro vivo para a papelada. Primeiro, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É um imposto municipal, varia de 2 a 3% do valor do imóvel, dependendo da cidade. Em um imóvel de R$250 mil, estamos falando de R$5.000 a R$7.500 só de imposto para a prefeitura. Tem que pagar à vista na maioria das vezes. Segundo, o registro de imóveis e taxas de cartório. Vai mais uns R$2.000 a R$4.000 brincando, dependendo do estado e do valor do bem. Terceiro, os seguros obrigatórios que já vêm embutidos na parcela, mas que você tem que saber que existem. O MIP, morte e invalidez permanente, e o DFI, danos físicos ao imóvel. Se você morrer ou ficar inválido, o seguro quita o saldo devedor. Se o imóvel pegar fogo ou cair, o seguro cobre a reconstrução. Não são opcionais, são obrigatórios por lei. Junta tudo isso. Para comprar um imóvel de R$250 mil, você precisa ter, além da entrada, uns R$10 a R$15 mil reservados só para a burocracia. Se você não tiver esse dinheiro, o negócio não sai. Se prepare. Guerra se vence com munição, não com boa vontade. A parcela do financiamento não pode passar de 30% da sua renda familiar bruta. Isso é uma trava de segurança do banco. Se você ganha R$5 mil, sua parcela máxima será de R$1.500. Isso te protege de se endividar além da conta? Na teoria, sim. Na prática, 30% da renda comprometida com uma única despesa fixa por 35 anos é muito arriscado. Qualquer imprevisto, qualquer desemprego, e a corda aperta no pescoço. Por isso a importância vital de quitar rápido. Quem pode financiar? Brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro com visto permanente, maior de 18 anos ou emancipado com 16. E o principal, nome limpo. Nada de restrição no SPC, Serasa, Receita Federal. Se você tem nome sujo, pare tudo. O primeiro passo é limpar o nome. Não adianta sonhar com casa própria devendo para a loja de departamento. Organize a casa antes de querer comprar a casa. Documentos básicos para ter na mão: RG ou carteira de motorista, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de estado civil, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda dos últimos 3 meses, extrato do FGTS, declaração de imposto de renda com recibo de entrega. Organiza tudo isso em uma pasta digital e física antes de ir ao banco. Chegar preparado acelera o processo e mostra para o gerente que você é um profissional, não um amador. Agora, eu vou juntar todas essas peças num plano de ação concreto, passo a passo, à prova de falhas. O plano de 5 anos para a sua liberdade. Passo 1. Defina o valor exato da casa que você quer. Não uma casa legal, um número. R$250 mil, R$300 mil, R$400 mil. Seja específico. O cérebro precisa de alvos claros. Passo 2. Calcule 20% para entrada mais 10% para custos de cartório e imposto. Esse é o seu primeiro alvo de poupança. Ah, mas demora. Que demore. O tempo vai passar de qualquer jeito. Se você não tem esse dinheiro, não compre ainda. Junte primeiro. Construa a base. Passo 3. Verifique se você
se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Se sim, aproveite as taxas subsidiadas de 4 a 7%. É dinheiro barato. Se não, negocie a melhor taxa possível com o banco, cotando em pelo menos 3 instituições diferentes: bancos digitais, cooperativas de crédito, bancões. Faça eles brigarem por você. Passo 4. Na hora de fechar, escolha a tabela saque e taxa TR ou prefixada. Escolha o prazo mais longo possível, 30 ou 35 anos, para ter a menor parcela obrigatória possível. Ué, especialista, mas você não disse para quitar rápido? Sim, a estratégia é ter a obrigação mensal baixa para ter fôlego no orçamento, mas você não vai ficar esses anos todos pagando. Você vai atacar a dívida por conta própria. Passo 5. No dia seguinte à assinatura do contrato, comece a guerra da amortização. Todo dinheiro extra, absolutamente todo centavo que não for para comida e sobrevivência básica, vai para a amortização de prazo. 13º salário, amortização. Férias, amortização. Restituição do leão, amortização. Vendeu um móvel velho, amortização. FGTS a cada 2 anos, amortização. Sem exceção. Sem eu mereço um mimo. Você merece ser livre. Passo 6. Revise seu orçamento de forma brutal. Corte o que não é essencial. Você não precisa de 5 serviços de streaming. Você não precisa trocar de carro. Você não precisa de roupa de marca. Você não precisa comer fora todo fim de semana. Você precisa de liberdade. E a liberdade tem um preço. O preço é o sacrifício temporário de luxos para um ganho permanente de patrimônio. Viva um degrau abaixo do que você ganha. Passo 7. Crie fontes de renda extra. Não dependa só do seu salário. Faça freelance, faça bico, venda produtos, preste serviços, faça hora extra. Transforme seu tempo livre em dinheiro para a casa. Cada R$ 500 extra por mês jogados na amortização são 2 a 3 meses eliminados do final do financiamento. Em um ano, são 24 a 36 parcelas. 2 a 3 anos cortados da sua sentença em apenas 12 meses de esforço. Passo 8. Acompanhe mensalmente. Entre no aplicativo do banco todo dia primeiro. Olhe o saldo devedor. Veja quantas parcelas faltam. Anote num caderno. Celebre cada mês reduzido. Isso mantém a chama da motivação acesa. Veja o número caindo. Vicie-se em ver a dívida morrer. Se você seguir esse plano com disciplina, não com perfeição, porque a vida tem imprevistos, mas com disciplina inabalável, em 3 a 5 anos, você quita um financiamento que era para durar 35. Não é mágica, ninguém vai fazer por você. É matemática aplicada com força de vontade. E o que acontece quando você quitar? Aí começa o jogo de gente grande, o jogo da riqueza real. O dinheiro que ia para a parcela, aqueles R$ 2.000 todo mês, agora fica no seu bolso. Agora ele vai para investimento. R$ 2.000 por mês, investidos consistentemente a uma taxa média de 10% ao ano, por mais 10 anos, viram quase R$ 400.000. Em 20 anos, viram quase R$ 1,5 milhão de reais. Você sai da posição de devedor para a posição de investidor, de escravo do banco para sócio do sistema, de pagador de juros para recebedor de dividendos. Esse é o plano. Esse é o caminho que separa os que constroem impérios dos que passam a vida financiando o império dos outros. Não é sobre quanto você ganha, é sobre ter um propósito definido, um plano organizado e executar sem desculpas, sem vitimismo, sem olhar para trás. A maioria das pessoas vai ouvir tudo isso, vai achar bonito e não vai fazer nada. Vão continuar pagando a parcela mínima, reclamando do governo, reclamando da inflação, reclamando da sorte. E daqui a 35 anos vão finalmente ter a escritura da casa na mão. Velhos, cansados, sem dinheiro guardado e sem ter construído mais nada na vida. Você não precisa ser a maioria. Você agora tem o conhecimento, você tem a ferramenta, você tem o plano. A única pergunta que resta é: você vai ter a coragem de executar ou vai arranjar uma desculpa confortável para continuar na mediocridade? A escolha é sua. Se esse vídeo clareou a sua visão, deixa o like. Se você decidiu que vai ser dono da sua vida e da sua casa em tempo recorde, se inscreve e vem junto nessa caminhada. Aqui a gente não promete facilidade. A gente entrega o mapa do tesouro. Mas quem tem que cavar é você. A casa própria quitada não é a linha de chegada, é a linha de partida. É a fundação sólida sobre a qual você vai construir a sua liberdade financeira total. Sem dívida, sem medo, sem coleira no pescoço. Isso é riqueza. E riqueza, meu amigo, é para quem tem plano.